Olá, alunos do primeiro ano, chegamos ao final do PET 2 e vamos dar uma breve revisão aí de movimento retilíneo uniformemente variado, vamos enfocar mais em gráfico e vamos então corrigir os exercícios da semana 4. Vamos lá? Bom, o que é um movimento retilíneo uniformemente variado? Como nós já vimos, movimento, a palavra movimento indica que existe velocidade. Em linha reta, quer dizer que a direção e sentido dessa velocidade não estão mudando. Uniformemente, uniformes seria que a velocidade é sempre igual. Mas uniformemente variado quer dizer que eu vou mudar de uma forma uniforme. Eu vou mudar de uma forma previsível, sempre constante, a velocidade. Vai entrar, então, o conceito de aceleração, que é justamente a variação da velocidade com o tempo. A aceleração vai ser a variação da velocidade, a gente usa a letrinha delta para indicar a variação, que é sempre final menos inicial, com a variação de tempo, que é o ΔT. A unidade de aceleração do Sistema Internacional de Unidades é o metro por segundo ao quadrado. Seria o metro por segundo dividido por segundo. Tem agora uma nova classificação de movimento. Continuo classificando como progressivo o movimento de velocidade positiva e regressivo o de velocidade negativa. Mas agora entra o conceito de movimento acelerado e movimento retardado. O movimento vai ser acelerado quando o número da velocidade, o módulo, o valor dela, aumentar com o passar do tempo. E o movimento vai ser retardado quando esse valor diminuir com o passar do tempo. Só que eu vou olhar o valor da velocidade, um módulo só, sem olhar para o sinal. Assim, se vocês quiserem fazer uma regrinha aí, quando a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Quando elas tiverem sinais contrários, o movimento é retardado. Então, para mim ter um movimento acelerado, eu preciso que, se a velocidade for negativa, a aceleração também seja negativa, porque aí ela vai estar tirando mais velocidade. Esse negativo, como eu estou mexendo com vetores, ele vai indicar que está no sentido contrário à orientação da trajetória, nada mais. Bom, também temos funções horárias. Agora não é mais só uma função. Agora nós temos duas funções horárias. A gente tem a função horária da posição, que agora ela vai variar mais. Então, ela vai variar na forma de uma equação de segundo grau. Então, vai ser posição inicial, que é uma constante, mais a velocidade inicial, que também é uma coisa assim certa, constante, vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, nota que agora a posição S vai variar com o quadrado do tempo e não simplesmente com o tempo. Virou uma equação de segundo grau. Então, todas as informações que a gente tem aí, se você tem a função horária da posição, você tem posição inicial, você tem velocidade inicial e você tem aceleração. A outra função horária é a da velocidade. Ela tem o mesmo jeitão da função da posição no movimento uniforme. Isso porque a obtenção é da mesma forma. Do mesmo jeito que eu obtive a equação da posição no movimento uniforme através da fórmula da velocidade média, através da fórmula da aceleração, eu vou obter a função horária da velocidade. Por isso que ela tem o mesmo jeitão. Então, velocidade vai ser velocidade inicial, mas aceleração vezes tempo. Note que se eu tiver a função da posição, eu tenho como escrever a função da velocidade, né? Então, a gente tem essas duas funções. Toda função gráfico. Se a gente tem a função da velocidade, a gente tem o gráfico da velocidade, e se tem a função da posição, a gente tem o gráfico da posição em função do tempo.
Os gráficos aí, ó, da posição em função do tempo, se a aceleração é positiva, o coeficiente do tempo ao quadrado vai ser positivo. Aí aquela história lá, parábola, equação do segundo grau, o gráfico é uma parábola, e quando o coeficiente do tempo ao quadrado é positivo, a boca é para cima. Se o coeficiente da incógnita ao quadrado for negativo, a boca é para baixo. E a gente vai acompanhar isso. Então, o gráfico da posição, onde ele intercepta o eixo do tempo, o eixo horizontal, é onde passa pela origem da trajetória. A origem da trajetória é quando S é igual a zero. E eu vou ter esse jeitão de gráfico aí, sempre uma parábola. No gráfico da velocidade, agora eu vou ter uma reta inclinada. Antes era paralela ao eixo, agora vai ser inclinada. O gráfico da aceleração é que seria uma reta paralela ao eixo, mas eu não coloquei esse gráfico aqui no slide. Então, vamos lá. O gráfico da velocidade sempre continua fornecendo a área do gráfico, continua me fornecendo o ΔS, né? E agora, então, eu tenho o gráfico, que é o gráfico de uma função do primeiro grau. Equação de Torricelli. Bom, no movimento uniformemente variado, tem uma equação que é muito útil para a gente, que ela nos vai relacionar aí a aceleração, o deslocamento e a velocidade inicial e final, sem usar a variável tempo. Então, eu costumo falar, quando a gente não tem tempo, a gente usa Torricelli. Então, a equação de Torricelli é assim, ó, velocidade ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração vezes ΔS, que é o deslocamento. Então, tá aí, velocidade final V, velocidade inicial V0, aceleração A e deslocamento ΔS. Então, vamos à correção da semana 4 do volume 2 do PET de Física. Na atividade 1, ele fala que um objeto se desloca de acordo com a equação S é igual a 40 mais 10t mais t ao quadrado com dados no sistema internacional e pergunta, em relação à equação do movimento, marque a opção correta. Então, que equação é essa? Pela equação, como é uma equação do segundo grau, nós sabemos que o movimento é uniformemente variado, né? Então, de cara, a gente já elimina a letra C e D, que fala em movimento retilíneo uniforme. Mas vamos comparar, então, a equação dada com a equação do movimento. Então, a equação do movimento é S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Ou seja, lá, o termo independente é o S0, o coeficiente do tempo é a velocidade inicial e metade da aceleração é o coeficiente do tempo ao quadrado. Então, a gente pode tirar aí, ó, que a posição inicial desse móvel é 40 metros, porque está no sistema internacional. A gente pode tirar também que a velocidade inicial é 10 metros por segundo, ó, já elimina a alternativa B também. E a gente pode tirar aí que metade da aceleração é 1. Por que eu coloquei esse 1 em azul aí? Porque não tinha nada na frente do t ao quadrado. Se não tem nada, é 1. Então, metade da aceleração é 1. Se metade da aceleração é 1, a aceleração é 2. Então, a gente vai ficar lá com a alternativa A. O movimento é retilíneo uniformemente variado com aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Na questão 2, ele dá aí, um corpo que se movimenta retilineamente tem sua velocidade variando em função do tempo, conforme mostra o gráfico. Descreva qual o tipo de movimento o corpo descreve e os sinais da velocidade e aceleração, caso não sejam nulas nos segmentos. Então, ele quer para o intervalo A, para o intervalo B, por C e para o D. Então, uma coisa
que é certo, o sinal da velocidade em todos os trechos são positivos, porque as velocidades estão sempre acima do eixo do tempo, então ela não passa para baixo, ela não fica negativa. O tipo de movimento. Nos intervalos A e C, a gente vai ter um movimento uniforme. Então, vamos começar lá. No intervalo A, o movimento é uniforme. Velocidade, como a gente já falou, positiva. E aceleração, se o movimento é uniforme, a aceleração é nula, eu não tenho aceleração. Já que no intervalo B, a gente vê que o movimento varia a velocidade. Então, ele é uniformemente variado. E ele é acelerado, porque a velocidade está aumentando com o passar do tempo. A velocidade é positiva, como a gente já falou, e a aceleração também é positiva, porque se é acelerado, a aceleração e velocidade têm o mesmo sinal. No trecho C, o movimento é uniforme, porque a velocidade não varia. Então, a velocidade continua positiva, igual a gente falou, e a aceleração é nula, não tem aceleração. No intervalo D, o movimento varia a velocidade, então é uniformemente variado. Mas como a velocidade diminui com o passar do tempo, o módulo da velocidade está diminuindo, então o movimento é retardado. Mas a velocidade continua positiva, ela está para cima do eixo. E então, se a velocidade está diminuindo, se o movimento é retardado, então a aceleração e a velocidade têm sinais contrários. Então, nesse caso, a velocidade é negativa. Na questão 3, um corpo de massa m movimenta sobre uma estrada retilínea partindo de uma posição inicial menos 10 metros. O gráfico representa a velocidade desse corpo em função do tempo. Então, ele te dá lá a posição inicial, mas ele pede qual a equação da velocidade que descreve o movimento. Essa informação, posição inicial, não vai te servir para nada, tá? Mas a equação, porque a equação da velocidade não depende dela. V é igual a V0 mais AT. O V0 eu tiro aqui do gráfico. Velocidade inicial 5, no instante zero a velocidade é 5 metros por segundo. Então, a aceleração eu posso calcular, é a variação da velocidade por intervalo de tempo. Então, vai ser 10 menos 5 dividido por 2, que vai ser 5 dividido por 2, eu acho que a aceleração é 2,5. Aí é só eu substituir lá na equação da velocidade e nada me impede de ser feliz de responder a questão. Então, V é igual a 5, que é o V0, mais 2,5, que é a aceleração, vezes tempo. Então, está aí a resposta da questão 3. A questão 4, ele fala qual dos gráficos abaixo representa a variação de velocidade em função do tempo de uma pedra lançada verticalmente para cima. A resistência do ar é desprezível. Gente, se a pedra foi lançada, ela tem uma velocidade inicial que não é zero, né? Então, de cara, a letra D você arranca fora, não te serve. A letra A também não te serve, porque aí eu estou tendo velocidade constante. Só mudou de direção. Chegou num certo instante, aí no meio do gráfico, ele voltou para trás. Então, não é o caso da letra A também. Então, nós estamos entre a letra C e a D. Bom, ao subir, como a aceleração da gravidade é vertical e para baixo, ao subir, essa velocidade vai diminuir até chegar no ponto mais alto, que a velocidade é zero, para ela começar a voltar. Então, eu tenho que todos os dois gráficos, tanto da B como da C, eu começo com uma velocidade e vai diminuindo até chegar a zero. Só que ela começa a voltar, então ele começa a ganhar velocidade. Essa velocidade começa a ficar positiva de novo. Começa a crescer até chegar no ponto de partida com a mesma velocidade de que saiu. Então, aí, né, como ela vai retornar, a gente tem que a alternativa B, subiu e desceu. Então é isso. Assim a gente concluiu
o segundo volume do PET e semana que vem estamos chegando aí com o terceiro volume. Até lá!